pastor de Jacir, já mais ou menos uns 5 anos, que ele vem frequentando o nosso meio. A primeira vez, ele veio para dar aula no CEBI, lá na Fernando Vilela, naquele galpãozinho que tinha lá. A gente fez uma parceria por uns 2 anos, depois não deu mais, tivemos que parar a parceria financeira e da escola, mas não a parceria da amizade, porque as pessoas crentes têm que entender que tudo não dura para sempre, não é só Jesus. Então, um dia Denise vai morrer, e outra pessoa vai cozinhar no lugar dela, e vai mudar a cozinha, e um dia vai acabar o campinho, um dia vai acabar a cadeira. É assim, não fica que tem que fazer isso, não tem que fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer é obedecer o Espírito Santo, só. E tem que ouvir. Se você ouvir igual Moisés, você leva tinta. Na primeira vez você bate na rocha, e na segunda vez você bate, ele não mandou você bater. É a mesma coisa, ele mandou você ouvir e falar. Mas você acostuma com religião e pensa que é performance. E pensa que é serviço, não é. Aí o pastor de Jacir é um amigo hoje, né? Está dando as aulas dele, ampliou o seu leque e tal, etc. E está aqui conosco. E aí o Marquinhos, que foi aluno deles esse tempo todo aí, tem sido aconselhado juntamente com a Lu, por ele, depois que houve aquele problema seríssimo na casa deles, o pastor de Jacir, pelo WhatsApp, assim, olhando, aconselhando, com cuidado, com carinho, com paciência, que eu não tenho, mas ele tem, ele nasceu para isso, e está aí, treina as pessoas nisso, você entendeu? Nasci para outra coisa, e nós somos pastores da igreja do Senhor, tá bom? Então o pastor Jacir é muito bem-vindo, em nome de Jesus. O senhor fique à vontade, faz o que é. A primeira vez que, olha, eu estou chegando, de Jacir e tal, mandou o WhatsApp, os trem lá e tal, eu fui na rodoviária, falei, mas quem que é esse homem aqui? Eu não conhecia, né? Na época ele tinha alguns cabelinhos, hoje ele está fazendo a barba aqui em cima, está tirando tudo. Está bonito, o seu estilo está bonitão aí, está legal. Ficou tipo assim, né, um judeuzão, assim, daqueles ortodoxos, né? E tal. E aí eu falei assim, quem que é esse homem? Aí eu vi ele com essa cruz aqui, falei assim, mas isso aí é padre franciscano, esse cara aí não é pastor não, aquele negócio aí, fiquei rodeando assim, e tal, parará, vamos para lá, vamos para cá e tal. Aí tomamos coragem, né, falei assim, o senhor que é o pastor, é o show, então muito bem, vamos lá, né. Aí hoje está aí, né, pastor? Glória a Deus, fique à vontade, passa para nós aí a comida que o senhor tem para nós hoje, viu? Deus te abençoe. O tempo é o que Deus falar no seu coração, porque nós vamos esperar o almoço, né? Quem não quiser, vai embora. Se você tiver com muita fome de comida para o estômago, você vai embora. Mas sai sem atrapalhar ninguém e sem chamar ninguém. Né, amigo? Fique à vontade, viu, pastor? O que eu acho fantástico no reino de Deus é a oportunidade de ter comunhão com os irmãos. Como isso é bom. Ontem à noite eu fiz uma brincadeira lá dizendo que o Marcos pediu para eu vestir a minha camisa clerical. E eu disse, não, eu quero parecer com o Alan. Não vou vestir camisa clerical nenhuma. Ou quero parecer com o Alan. As palavras do pastor Alan são muito carinhosas, ele tem sido muito gentil comigo, muito amoroso, ele, a sua esposa, a sua família, desde a primeira vez que tenho vindo aqui a Uberlândia, como ele disse, já faz 5 anos. O Marquinhos de vocês, Marcão, para nós lá, e lá ele chega dando uma de macho, de polícia, um negócio assim. Lá é Marcão, viu? Marquinho de vocês, lá é Marcão. E aí, Marcão? Vamos lá. Um grande amigo. Esse rapaz tem se tornado um grande amigo. Um cara muito joia, que eu aprendi a amar. E, juntamente com a sua esposa, essa brava mulher de Deus, viu? Nós temos o hábito de taxar pessoas e julgar pessoas pelo nosso próprio critério. Não é assim que Deus vê pessoas. Não é assim que Deus vê pessoas. Primeiro princípio, nós somos pecadores. Nós somos pecadores.
Primeiro princípio, somos pecadores. E Deus não nos julga pelo que acertamos, porque acertamos muito pouco ou nada. Tudo é pela graça de Deus, tudo é misericórdia do Senhor, tudo é ação do Espírito Santo em nossa vida. E não importa o tamanho ou o grau da nossa pecaminosidade, o que nos faz homens e mulheres de Deus é o temor do Senhor e estarmos firmes nele todos os dias. Às vezes o coração vai dar aquelas rateadas, às vezes o pecador grita e aparece, mas é nessa hora que Deus se torna glorioso. É nessa hora que Deus se revela de uma forma muito especial. E aí nós temos que quebrar esse coração terrível que nós temos, esse aspecto de querer ser Deus da situação, e querendo ou não, temos que nos dobrar diante da grandeza de um Deus que é misericordioso, é perdoador, é transformador, é santificador. E eu estou vendo Deus fazer uma coisa incrível na vida desse casal. Assisti o Marcos crescer muito, aprendendo a palavra de Deus. E o Marcos tem um diferencial. Ele aprendeu o que é autoridade. Talvez a polícia tenha contribuído um pouco com isso. Uma coisa que eu respeito muito no Marcos e admiro é a submissão dele à autoridade pastoral, à sua liderança. Todas as vezes que o Marcos fez menção desta igreja, ele fez de forma honrosa. Toda vida que ele fez menção da pessoa do pastor Alain, do ministério pastoral do pastor Alain, ele fez isso em submissão, obediência e respeito. Sendo eu um pastor, quando vejo isso na frente quando vejo um membro de igreja ou líder de igreja, eu fico muito feliz. Saber que as pessoas sabem respeitar, identificar. Essas pessoas serão bem-sucedidas no trabalho. Ninguém consegue fazer nada, liderar nada, ficar à frente de nada, se não tiver aprendido o princípio da autoridade e da submissão à autoridade. Autoridades legitimamente constituídas por Deus para estar à frente da igreja, e essas autoridades só pode ter esse reconhecimento de autoridade por parte de quem se submete, se eles próprios também forem submissos à autoridade de Deus e à condução do Espírito Santo. Nisso, o pastor Alain tem o meu respeito e a minha admiração, como essa comunidade, e eu gosto muito de estar com vocês. Muitos de vocês não se lembram de mim, mas eu já estive lá nas orações, lá na rua não sei o que das quantas. Tive várias vezes lá naquelas orações, no café da manhã, nos almoços, tive lá várias vezes. Estive fazendo pastorais com o pastor Alain, Santa Ceia no asilo, culto fúnebre numa capela, num cemitério, que eu também não sei para que lado que fica, nem onde foi, nem de quem era. Então, eu aprendo muito com vocês. Esse tempo, esse final de semana, para mim, foi muito rico, está sendo muito rico. E se você me vê na internet, por exemplo, as minhas ações pastorais lá na igreja, você vai achar muito esquisito. Só me ame, nós somos irmãos. Não é, pastor? Se for todo mundo igual, não é um corpo, é um poste. É as palavras dele aqui. Tivemos aqui num culto também, há coisa de 2 ou 3 anos, não sei, sou ruim de data demais, na formatura, não foi? Marquinhos, na formatura, estava o Éder, estava a Lara, cadê a Lara? O Giovanni disse que a Lara vinha, não veio. Ele disse, tira uma foto aí com a minha família, olha, estou ficando importante, tirando foto, olha, que coisa linda. Mas, para mim, é uma riqueza estar aqui, irmãos, especialmente nesse final de semana. Minha esposa não pôde vir comigo, ela tem que me auxiliar em algumas missões. Nós estávamos com uma conferência sobre abuso sexual lá em Brasília, na quarta, na quinta, na sexta. Eu falei na sexta, tinha gente de Goiânia conosco, tinha gente aqui de Uberlândia conosco, tinha gente de São Paulo conosco. Eu estava responsável por hospedar algumas pessoas e conduzi-las de volta à sua casa, e a minha esposa foi até Goiânia levar o pessoal que estava em casa, e não pôde vir comigo. Eu espero um dia voltar aqui e apresentá-la a vocês, que eu tenho falado muito bem dela aqui nesses dias de palestra a casais. Eu estava partilhando com o pastor Alain, e ele falando ali das toalhas, eu disse, pensando na minha situação lá em casa, eu falei, problema, né? Porque lá também a gente tem toalha que não pode usar para se enxugar, eu não sei para que serve aquilo.
E é essas toalhas que eu traria para cá. Pense num problema conjugal, mas o Espírito Santo lidera lá e fica tudo certo. Vamos para a palavra de Deus. Eu fui convidado para vir aqui falar sobre família. Ontem à noite eu falei sobre o problema da inversão de papéis, e eu disse aos casais e todos que estavam ali, eu não darei uma referência para o que é papel, para sabermos o que é inversão de papéis, senão da palavra de Deus. Não pensarei essa situação a visão da sociedade pós-moderna, nem de movimentos ismos. Eu darei o que é papel bíblico, e aí é vocês que vão descobrir se está investido ou não. Eu quero dar sequência a essa fala direcionada à família, como fui convidado para fazer, a partir de uma leitura em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos entrar também pelo capítulo 6, Efésios 5, a partir do versículo 22, de vez em quando nós vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e nós vamos pensando a nossa situação diante de Deus, e a palavra de Deus tem instrução para nós como família, e é extremamente relevante que tenhamos atenção para isso hoje. É crucial que tenhamos atenção para isso hoje, o agora, a situação que estamos vivendo aqui no país. Efésios 5, a partir do versículo 22, tem dito: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor Deus e Pai, eis diante de Ti a Tua palavra, o Teu povo a quem o Senhor ama. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor perdoe os meus pecados, que agora confesso, e confesso também a minha dependência de Ti e do Teu Espírito Santo, para poder falar a Tua palavra com verdade, com sinceridade e em amor a esses Teus filhos que o Senhor escolheu para estar aqui hoje. Louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor na confiança que o Senhor tem nos dado em Ti e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos, família, eu não vou fazer uma exposição exegética do texto e não se faz necessário, e também não é esse o propósito. Eu vim aqui falar sobre família, onde especificamente aos casais, hoje a família como um todo. Por que que isso é tão importante? Porque nós vivemos tempos de relativização do absoluto. Vivemos tempos que a única coisa que é absoluta é o relativo. Dentro disso, relativizou-se muitos valores absolutos. O valor absoluto da palavra de Deus como verdade absoluta está relativizado na vida de muitas comunidades, lamentavelmente. A partir do momento que eu desvirtuo e relativizo a verdade absoluta de Deus, aí o resto todo está perdido. Porque valores absolutos, como por exemplo o da família, serão relativizados, e uma vez relativizados, todos os intentos serão para a destruição da mesma,
e esses intentos obterão sucesso, numa amplitude, quem sabe, indizível. Mas a igreja do Senhor ainda está na terra, e Deus ainda está presente nela, e ainda opera nela. Essa música que cantamos ainda agora, dos utensílios da casa do Senhor, retratando os juízos de Deus sobre o povo de Israel, e como Deus restaura esse povo em si, para si mesmo, e devolve a sua glória no meio desse povo, tem acontecido também na vida de muitas comunidades cristãs. Às vezes os membros dessas comunidades não entendem o que está acontecendo. Às vezes se faz a opção do inchaço da igreja, uma igreja inchada e inflamada é a opção, ao invés da pureza da igreja em santidade, da recuperação dos valores do temor a Deus e da sensibilidade no Espírito Santo, e isso é crescimento, independentemente de tamanho, de quantidade de membros. Não é esse o objetivo de um pastor sincero. Ele quer ver o seu povo bem cuidado, crescendo, se desenvolvendo na presença de Deus, dando frutos no reino. Isso não tem a ver com números, números é consequência e não objetivo. Mas Deus tem, de fato, devolvido para a sua igreja o zelo, o temor, o ver absoluto da palavra de Deus como revelação de Deus a nós. Voltando à questão da relativização, nesse país se relativizou a família. A família tem sofrido um ataque violento de todos os lados, principalmente por meio do poder público, ditatorial, desonesto, violento, nos últimos 20 anos aqui no Brasil, pelo menos. E nós chegamos num ponto crucial agora, que nós precisamos dar resposta. Ou nós viveremos os valores bíblicos, ou nós deixaremos poderes malignos destruir a família. E aqui eu não posso ter outro referencial para a família, senão a palavra de Deus. O que a Bíblia Sagrada diz. A Escritura Sagrada nos fala de um homem que foi feito à imagem de Deus, e a partir desse homem uma mulher foi feita também à imagem de Deus. E a ordem de Deus é que esse casal se torne uma só carne e gere filhos. Essa está posto que Deus pensa sobre família. É isso aqui. Um homem que deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, e a sua, no singular, se torna uma só carne com ela. Isso fala também de relacionamento íntimo, físico, e todo o funcionamento da vida, como aquele aspecto que o pastor Alain falava ainda agora, sobre a comunhão em todos os aspectos, inclusive na área financeira, que para alguns é um chute na canela. Em todos os aspectos, isso vai se desenvolvendo a partir do ser uma só carne. Então, esse casal agora gera filhos, e isso tem um propósito. Ontem à noite eu não pude entrar nisso, mas o casamento e a família atendem um único propósito, cujo princípio eu trabalhei ontem à noite, o princípio da glória de Deus. Tudo o que vamos fazer como marido, tudo o que vamos fazer como cônjuge, tem que respeitar o princípio da glória de Deus. Tudo o que vamos fazer como casal tem que respeitar o princípio da glória de Deus. Tudo o que for fazermos como pais, como irmãos e como filhos, precisa respeitar o princípio da glória de Deus, porque Deus não criou família por acaso. O casal, o casamento, a família cumpre o único propósito de refletir Deus no mundo. E você vai entender o que Paulo está dizendo, falando de casamento e dizendo, eu estou falando do mistério, estou falando de Cristo e a igreja. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou carne no mundo a fim de refletir o Senhor para nós, a fim de nos mostrar Deus. A igreja está no mundo a fim de tornar o Senhor Jesus, Deus, conhecido nesta criação de Deus. E aí Paulo utiliza o casamento e a estrutura da família e diz, isso aqui eu estou falando da missão da igreja no mundo, do relacionamento de Deus com a igreja no mundo.
Um homem que se torna marido e pai. Uma mulher que se torna esposa e mãe. Filhos que se tornarão irmãos e depois se tornarão também pais e mães, gerando filhos. Foi essa forma que Deus escolheu para se revelar na sua criação e no mundo. Os papéis. Ontem eu tratei dos papéis. Eu tive que editar a minha palestra e deixei um pouco para hoje aqui. Os papéis. O homem, o marido, cumpre um único papel. O homem, como marido, cumpre um único papel. Ele tem que revelar Deus para a sua esposa e para os seus filhos. Ele tem que revelar Deus. É por isso que o papel dele é de liderança, é de condução, é de amor, é de proteção, é de cuidados, porque ele precisa revelar Deus para a sua esposa e para os seus filhos. Esse é o papel dele. Então, dentro do casamento, o homem simboliza o pai, é por isso que ele se torna pai. E ele não pode fazer isso sozinho. Então, ele tem o auxílio de uma companheira idônea, que também carrega em si a imagem de Deus, uma imagem mais sensível, ou a expressão da sensibilidade maior da pessoa de Deus, melhor dizendo. E ela se une com seu marido. E ela tem uma função, no seu papel de auxiliadora, refletir Deus para o seu marido e para os filhos. Eu tenho tentado ensinar a casais ao longo dos meus 23 anos de ministério e tenho dito o casamento é um instrumento redentivo de Deus para a vida do homem e da mulher. Em que sentido? O marido cumpre um papel como instrumento redentivo de Deus para a esposa. Lembra? Assim como Cristo trabalha a igreja, protege a igreja, ama a igreja, ensina a igreja, lidera a igreja para mantê-la pura e santa, para apresentá-la diante de Deus, esse também é o papel do homem para a sua esposa. Ele precisa fazer esse papel redentivo, de tal maneira que quando essa esposa pecar, ele precisa fazer o papel redentivo, do perdão, da orientação, da condução, da instrução, da graça, da paciência. Tudo isso está atrelado à palavra amor. O ruim é que o amor também foi relativizado, segundo a sociedade pós-moderna. Por que não dizer já na moderna, no iluminismo? O amor foi relativizado. Nós não sabemos o que é o amor. Amor para nós está atrelado à poesia, está atrelado a romances, está atrelado a músicas bonitas, está atrelado a sentimentos e sensações que se experimentam ao viver os relacionamentos. Mas amor na Bíblia não é isso. Tem essas coisas, mas não é isso. Não se resume a isso. Amor na Bíblia é melhor conceituado da seguinte maneira: uma decisão. Obrigado, meu irmão. Olha, a Bíblia diz que qualquer um que der um copo de água fria a um profeta tem galardão de profeta, viu? Deus te abençoe. Eu estou aqui como profeta hoje, viu? Deus abençoe você. Amor na Bíblia seria melhor conceituado como uma decisão. Uma decisão seguida de ação prática em favor do outro. Como é que eu sei que Deus me ama? Se você der uma olhada no Salmo 139, versículo 16, você vai ver que Deus te conheceu antes que você tivesse forma existencial. Deus te conheceu na eternidade. E a Bíblia diz que Ele contou todos os teus dias e escreveu todos num livro antes que houvesse dia. Antes que houvesse a criação, Deus te conheceu no seu eterno propósito. E por uma forma misteriosa, e graças a Deus Ele não nos revelou isso. O que sabemos é que esse valor não está em nós. Mas por um critério só seu, Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar. Não é o que está em mim, não é o que eu sou que atrai a Deus. Nós só podemos experimentar o amor de Deus, estar aqui reunido hoje para adorá-lo, porque Deus, antes da fundação do mundo, escolheu nos amar.
Ele tomou essa decisão. Uma decisão cujo critério é só dele, emana nele e volta para ele de novo. Graças a ele por isso. Porque senão eu ia dizer, olha, Alain, Deus te ama, mas ele escolheu me amar por causa da minha careca, você é cabeludo, hein? Nós ia começar a ter esse jogo, não ter essa besteira por aí entre as igrejas. O templo maior, mais enfeitado, o traje mais surtuoso, não sei o quê. Essa tolice que nos divide e nos separa, não sabemos nos respeitar como corpo. Deus escolheu nos amar. Ele não nos explicou qual foi o critério, ele simplesmente escolheu nos amar. Agora, não é só uma decisão, essa decisão de Deus foi seguida de ação prática em nosso favor, e a Bíblia está dizendo, nós sabemos que Deus nos amou, porque Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, e Ele provou que nos amou, dando o Seu Filho para nos resgatar da nossa perdição e pecados. Nisso conhecemos o amor de Deus, Cristo Jesus crucificado pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. E aí fomos conquistados em amor pela pregação do Evangelho, recebemos Jesus. Olha que coisa linda, uma decisão seguida de ação prática. E a ação prática de Deus é eterna, definitiva, permanente, uma ação só, que é uma intervenção na história de toda a humanidade, passada, presente e futuro. Jesus Cristo, Deus tomando a forma humana e morrendo na cruz pelos nossos pecados. Isso é que é amor. Aí dentro desse amor tem várias coisas. A poesia tem o seu lugar. A poesia tem o seu lugar, o romance tem o seu lugar. As músicas têm o seu lugar. Mas amor é decisão, seguida de ação prática. Estava lá o senhorzinho, 60 anos de casado, baita festa na igreja. O bisneto chegou e disse, vovô, eu tenho que te abraçar, o senhor é um exemplo. 60 anos de casado, vovô, que coisa linda, como é que o senhor conseguiu essa façanha? Ai, que coisa linda, vovô. Responde uma coisa aqui para o teu bisneto. Nesse tempo todo, o senhor nunca pensou em divórcio? O vovozinho olhou, filho, em divórcio não, mas em assassinato todo dia. Mas eu não vou matar, porque eu amo. Tomei essa decisão, mulher, diante de Deus. Eu vou te amar. E quando eu sentir vontade de te matar e você a mim, corramos para o pé do Senhor. E vamos manter a nossa decisão seguida de ação prática. Você até merece que eu torça o teu pescoço. Mas a minha decisão é te amar, então a minha ação prática a ti é perdão, é misericórdia, e não torção de pescoço. Hein? Que coisa linda. E você vai mentir para mim que é só poesia no teu relacionamento. Hein? Irmã, você nunca deu vontade de botar 2 gotinhas ou 2 pedrinhas de chumbinho no cafezinho dele, para ele parar de reclamar da vida, hein? Deus o livre e guarde. Não vai fazer, porque tomou a decisão de amar. Você tomou a decisão de amar, então leve isso à risca agora. Nessa perspectiva, então, o marido é instrumento redentivo de Deus para a esposa. Ele revela Cristo, revela a graça de Cristo, o perdão de Cristo, o amor de Deus. Outro sim, a esposa, ela faz o papel do Espírito Santo. Pai representa o Pai, a esposa representa o Espírito Santo. Eu já sei que o pastor Alain é sensível à orientação do Espírito Santo, e ele fala essa verdade e fala com as palavras dele do jeito dele. Eu vi ele falar coisas incríveis ontem na fogueira, vocês perderam. E alguém me deu um cutucão, eu falei, esse é meu pastor. Eu falei, opa, hein? Mas e foi com orgulho, viu? Esse é meu pastor. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, os que são estudantes da palavra de Deus vão saber que o termo hebraico, lá no Antigo Testamento, para Espírito do Senhor, a terminologia é feminina. A terminologia da palavra grega para Espírito Santo, da palavra hebraica para Espírito Santo, é feminina. Entenda, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, Deus não tem forma, Ele não tem gênero.
ok? E ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou dizendo que o termo, a palavra hebraica para Espírito Santo, está no feminino. Se nós fôssemos traduzir para o português como está lá, nós diríamos a Espírita Santa. Mas Deus não tem sexo. Agora, Deus não coloca na sua palavra coisas tolas ou em vão, isso tem um significado. E quando você vem para o casamento, você vê que o papel da mulher é representar o Espírito Santo. Nessa perspectiva, ela é também esposa redentiva para o marido. E a função dela é refletir Jesus, refletir Deus para o marido e para os filhos. E aqui não tem outra maneira, novamente. Primeira coisa, se submetendo, é o que a Bíblia está dizendo, sendo submissa à liderança bíblica, e olha o que eu estou dizendo, liderança bíblica do seu marido. Se ele não for bíblico, ela também não deve essa submissão. Eu disse isso ontem à noite, não é um exercício de domínio, é de liderança, e essa liderança precisa estar pautada, respaldada pela palavra de Deus. Exemplo, não temos crianças aqui, né? Eu cuidei de um caso de problema de deturpação da sexualidade num relacionamento conjugal. E num tempo em que a internet era escassa e era cara, e o recurso tecnológico, imagético para relacionamentos na internet custava uma fortuna, esse cara investiu um valor que daria para comprar um carro usado, num equipamento de computador, de internet e de webcam. Na época os computadores não tinham câmera, você tinha que comprar e anexar. Ele fez um investimento no valor que dava para comprar um carro usado, um carro popular usado na época. Isso no seu quarto, e ele praticava relacionamentos sexuais virtuais, passeando pelas podridões e pelas escuridões e trevas da internet. Isso foi um problema sério para o casamento. E eles vieram falar comigo sobre isso. E o problema não era só o que ele fazia, mas o que ele queria sujeitar a esposa a fazer. Ele queria que ela participasse desse negócio junto com ele, com outros casais lá na internet, ou com o diabo que os carregue, e ela se recusou, é óbvio. Quando ela se recusou, ele disse, não, a Bíblia está dizendo que você tem que ser submissa a mim. E a Bíblia está dizendo mais ainda que o teu corpo não te pertence mais a mim. Ela não pertence a você, mas pertence a mim. Se sujeite, obedeça a palavra de Deus. Você não é uma crente que está lá dando glória a Deus, participando de tudo na igreja? Aí a esposa surtou no bom sentido e imediatamente me ligou e disse, pastor, eu preciso entender a Bíblia, porque se a Bíblia ensina isso desse jeito, eu não vou desonrar a Deus servindo a Ele. E eu fui lá esclarecer esses versículos para esse maluco, e fui lá explicar para ele essas coisas. E ela prontamente disse, não, Deus não quer que eu participe de prostituições virtuais com você. Você não deveria estar fazendo, é pecado, e você não vai me envolver nisso. Ele disse, me obedeça porque a Bíblia manda. Ela disse, não, a Bíblia não está mandando eu te obedecer em pecados. Ela não me manda pecar para te obedecer. Quando você peca, ela manda eu ficar do teu lado e ser instrumento redentivo para a tua vida, mas ela não me manda pecar junto com você. E me chamaram em casa. E ela disse, eu vou ser instrumento de Deus, redentivo para a tua vida agora. Porque agora o pastor e a liderança da igreja vai saber do teu comportamento para que eles possam te ajudar, porque já tem um tempo que eu estou orando e pelejando com você nesses pecados, e agora ficou pior, porque você quer me fazer parte deles. E eu fui até lá cuidar do problema. Não, a submissão não tem a ver com os meus caprichos. Assim como honrar como vaso mais frágil, eu disse isso ontem à noite, não tem a ver com atender os caprichos pecaminosos da minha esposa. Isso tudo precisa ser no Senhor, respeitando o princípio da glória de Deus. Então, nesse aspecto, a esposa é instrumento redentivo de Deus para a vida do marido. Ela tem que refletir Jesus, com graça, com amor, com perdão, com paciência, com tolerância, com investimento, com doação. Lembra, é uma decisão seguida de ações práticas em favor do outro. O outro não merece essas ações, ele é um pecador.
Você também não merece essas ações, você também é pecadora. Mas Deus nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, e nos amou e teve uma ação prática em nosso favor para nos salvar, para nos santificar. E é esse o papel do casal. Então, nessa perspectiva, o marido representa o pai, a esposa representa o Espírito Santo, e agora nós temos, a partir desse relacionamento, o quê? Filhos. Isso se parece com alguma coisa da revelação de Deus? Deus é o que mesmo? Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a família, povo de Deus? É o próprio reflexo de Deus no mundo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse caso, a ordem Pai, Espírito Santo e Filho. A família cumpre o papel de revelar a Deus na sua criação, revelar a Deus para o mundo caído. Tudo isso em amor, com o princípio da glória de Deus, para que Deus se torne visível aos olhos daqueles que estão escravizados pelo pecado e relativizaram tudo, até as suas próprias vidas e até o próprio Deus em seus corações. Por isso que a esposa precisa ser submissa ao seu marido bíblico. E o marido precisa amar a sua esposa como Cristo a igreja. E aí entra os filhos. Pastor Alan, casais que não querem refletir Deus no mundo. Eles vêm falar comigo. Aconselhamento pré-nupcial. Por que você quer casar, meu filho? Eu quero casar para ser feliz. Cara, deixa eu te dar uma notícia, você não vai conseguir, eu te espero para o aconselhamento pós-divórcio daqui 2 anos. Filha, por que você quer casar? Não, pastor, já aprendi lá na igreja, eu quero casar para fazer ele feliz. Te espero daqui 2 anos para te curar do divórcio e da depressão. Você não é Madre Teresa de Calcutá, e a Madre Teresa de Calcutá não era Madre Teresa de Calcutá. Você não vai conseguir nunca ser feliz, e menos ainda fazer o outro feliz. Você passa 2 anos tentando, depois você desiste. É toalha molhada em cima da cama, é sapato na sala, meia com chulé no tapete, é uma bagunça, é copo no pé do sofá, controle remoto em cima da almofada, é sentar, pisar no tapete que não pode pisar, beber água no copo que não pode. É uma bagunça, você não consegue fazer ninguém feliz. A Madre Teresa de Calcutá escreveu a sua autobiografia e ela revela uma depressão muito grande, porque nunca teve retorno do grande amor que ela dedicou aos miseráveis de Calcutá. Não conseguimos fazer ninguém feliz. Qual que é o outro problema? Nós não sabemos o que é felicidade. Não sabemos o que é amor e não sabemos o que é felicidade. Felicidade para nós é prazer ininterrupto e sem questionamento. Vou me sentar no meu sofá, traga o meu suco. Eu não sei, eu tenho... Hein? Tá tudo bem, ela? Tá tudo bem? Não pode se embriagar, né, gente? Mas, não sei, eu engasguei aqui. Se o tempo for frio, é Heineken. Se o tempo estiver frio, traz Heineken para mim. Me deu o controle remoto da televisão. Fala para esses moleques desgraçados e gritar no quinto dos infernos, que agora eu vou assistir meu jornal, meu futebol, meu documentário, sei lá. Peraí, cara, e a torneira pingando? E a lâmpada que queimou? E a grama do quintal que já tem elefante no meio dela? Não, peraí, os moleques deram trabalho na escola, eu não estou sabendo como resolver, você tem que conversar com o teu filho, ele anda muito tempo no computador aí, trancado em quarto, você tem que dar uma olhada lá, esse moleque está gastando 1h30 para tomar banho, ele não estava rolando em lama, o que está acontecendo? É papel teu, vai lá falar com ele. Não me encha a paciência, eu tenho vontade de deixar esse casamento, essa casa, essa família, que eu trabalhei a semana toda para dar conforto para vocês, o dia que eu tenho para tomar meu cerveja, assistir meu futebol, só fica me infernizando na vida. Entende? Prazer ininterrupto, sem questionamento, isso é que eu entendo por felicidade, senão eu não estou feliz nesse casamento e vou-me embora. E a coitada vai ficar lá se lastimando em depressão, falando, não fui capaz de manter meu casamento, não consegui fazer meu marido feliz, e vice-versa.
E aí eu digo para esses casais no aconselhamento pré-nupcial, é fracasso total casar para ser feliz ou casar para tentar fazer o outro feliz. Para que a gente casa, gente? Para a glória de Deus, para cumprir a missio Dei. Eu tenho certeza que o Labieno já usou esse termo aqui com vocês. Para cumprir a missio Dei, cumprir a missão de Deus, refletir Deus no mundo. E esses egoístas que casam para ser feliz, ele diz, não, eu não vou ter filho agora. Eu não alcancei meu sucesso profissional. Eu não fiz ainda o meu pós-doutorado lá na Holanda, em Amsterdã. Não, espera aí. Uma menina veio fazer pós-graduação em hermenêutica comigo e depois, ao final do curso, ela não quis entregar o TCC, falou comigo em aconselhamento bíblico, disse, para que eu estou estudando? Para que eu estou fazendo pós-graduação em hermenêutica? Isso é aprender a interpretar a Bíblia. Para que eu estou fazendo pós-graduação em hermenêutica, pastor? Se aqui na igreja você disse que eu tenho que ser mulher, esposa e mãe, eu estou fazendo pós-graduação em hermenêutica, para quê? Para lavar louça? Eu disse, exatamente. Para você aprender da Bíblia como se lava a louça para a glória de Deus. Essa menina foi chorando, me odiando, querendo me matar, se desviar da igreja, largar tudo. Depois ela, em oração, produziu um baita de um artigo e está publicado, acho que chegaram a publicar no site da CEBI, como lavar louça para a glória de Deus à luz da Escritura Sagrada. E ela tem capacidade hermenêutica para achar isso na Bíblia e mostrar para as pessoas. Para a glória de Deus nós casamos, para cumprir a missio Dei, para revelar Deus no mundo. E essa mesma menina, quando ela veio falar comigo um pouco antes, eu disse, e aí, quanto tempo você já está casada? 9 anos. Nossa, você já tem filho de uns 7, né? Não, pastor, eu não tenho filho ainda não. Você está casada há 9 anos e não tem filhos? Vocês estão passando por algum problema fisiológico, físico? Quer a minha oração sobre isso? A gente ora, né? Eles chegam estéreis, né? Chegam, como é que fala? Não consegue ter filhos, né? Chega com problema. Infertilidade, obrigado. E a gente ora e Deus faz milagres, né? Você está precisando da minha oração? Quer chamar teu marido? Vamos orar? Não, pastor, não tem problema não, tudo certo. Ué, eu não estou entendendo, você tem 9 anos de casado e não tem filho? O que é? Qual que é o problema? Vou ter filho para depois ficar toda escanchelada e meu marido começar a olhar para as outras? Hein? Está cumprindo a missão de Deus, refletindo Deus para o mundo. Fique com um corpinho estrutural, escultural aí para sempre. Isso é possível? Quando você a ama de verdade, entendeu o que é amor, fez voto diante do Senhor, foi aliançado por meio do pacto diante do altar de Deus, com o ministro de Deus impetrando essa bênção, com a menina que tinha lá 15, 16 anos de idade, você a amava quando tinha 17 anos de idade, 30 anos vão se passar e você vai amá-la. Mesmo quando tiver uma gordurinha extra, quando tiver varizes, porque você aprendeu o que é amor, e você aprendeu quem é a tua esposa, e aí não tem olho para outra lá não, porque há um compromisso de verdade aqui, e esse compromisso tem a ver com honrar a Deus em primeira instância. Alguém chegou lá em casa e tentou fazer um inferno da minha vida lá. Tem os amigos de Jó, né? Acho que eles são enviados pelo demônio, só pode ser. E aí a esposa de um amigo meu, professor também, estava lá em casa, em Goiânia, e eu estava aqui em Uberlândia, por sinal, dando aula, uma semana de aula. Eu tinha chegado de São Luís do Maranhão, de outra semana de aula, tinha passado 2 dias em casa, tinha ido para Brasília, passado uma semana lá, passado 2 dias em casa, vindo para Uberlândia, e depois eu ia para Fortaleza, para umas palestras lá. E esse pessoal ficou lá em casa e eu não estava, só cheguei depois, e a esposa desse meu amigo veio conversar com a minha esposa no lanche da tarde e disse assim, vem cá, teu marido viaja muito, né? Precisam dele lá na faculdade, precisam dele lá na igreja, ele está sempre viajando. O meu não. Ele só dá aula onde ele possa me levar junto. O ruim é que a instituição não paga a passagem da esposa. E a gente ganha por hora a aula, e são poucas horas de aula. Se eu trouxer a esposa, eu saio daqui de Uberlândia com um saldo devedor. Então ela tem que ficar em casa e eu tenho que vir dar essa aula. Quando tinha o nosso polo aqui. Apesar de que nós estamos em diálogo, pastor Alain, se o senhor tiver alguém aí que queira treinar como conselheiro bíblico, nós vamos dar um curso de 6 meses aqui de capacitação de aconselhamento bíblico. Estamos em diálogo com uma igreja ali, e o Marcos está antenado sobre isso, depois
A gente fala sobre isso se for necessário. Mas ela disse, não, meu marido não viaja sem mim. Ela disse, o meu não pode me levar, ele tem que ir sozinho. Ela parou, num dado momento da conversa, olhou no olho da minha esposa e disse assim, você tem plena confiança nele? Ela segurou na mão dessa mulher amorosamente, olhou no olho, representando o Espírito Santo, e disse assim, se o meu marido não for fiel a Deus que tudo vê, a mim é que ele não vai ser jamais. O princípio da glória de Deus no casamento faz com que cônjuges se mostrem confiáveis e que cônjuges confiem nesse cônjuge. O princípio da vivência da glória de Deus. Se eu não for fiel a Deus que tudo vê, eu não vou conseguir ser fiel ao meu cônjuge. E aí essa menina disse, eu não vou ficar toda escanchelada. Ela não entendeu. Depois de uma boa confrontação, quase que mensalmente, ela me manda o vídeo do crescimento do Samuel. Escanchelada coisa nenhuma, você tem que cumprir a missão de Deus. Porque aí a família está completa, ela está representada, ela representa a trindade no mundo, um homem que se une a uma mulher, torna-se uma só carne e gera filho. Deus Pai, Filho e Espírito Santo está refletido agora por meio da família. Por meio da família. É por isso que a ideologia de gêneros é um atentado direto contra a pessoa de Deus. Se você der uma olhada em Gênesis 1, versículo 27 e 28, você vai ver que nós não temos escolha. Versículo 27 de Gênesis 1, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Olha o início do versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Entende por que a ideologia de gênero é um atentado contra a revelação de Deus, contra a santidade de Deus, contra a própria criação de Deus? Agora, não é só o problema da ideologia, é o problema da prática dessa ideologia. É por isso que o termo que Deus usa para lidar com o problema do homossexualismo é, eu abomino. Sabe o que isso significa na prática? Adultério, divórcio, prostituição. Deus diz, eu tenho vontade de vomitar. Homossexualismo, Deus diz, eu vomito. Sabe por quê? Porque quebra o propósito da revelação de Deus no mundo. Deus não é revelado num relacionamento de um homem com um homem. Deus não é revelado num relacionamento de uma mulher com uma mulher. Um homem com um homem não pode ser fecundo e gerar filho. Uma mulher com uma mulher não pode ser fecunda e gerar filho. E o propósito de Deus da família é que a família represente a trindade no mundo. Não podemos ser egoístas, não temos escolha, temos que nos tornar uma só carne e gerar filhos, porque a família revela a Deus. Tem os problemas, ok, isso são casos à parte. E eu ainda dou uma sugestão, adote. Adote. O quê? Isso é de Deus, muito de Deus. Por onde eu passo dando palestras à família, eu faço questão, quando cabe, nos temas que me dão, pedir que fiquem de pé os pais que são pais adotivos, e eu os honro. Peço que fiquem em pé os filhos que são filhos adotivos, e eu enalteço isso. E isso é uma forma de Deus reparar o que o pecado fez no mundo, trazendo infertilidade para os casais. Casais que não podem ter filho, não podem continuar sem filho, devem adotar. Isso é bíblico? Muito bíblico. Você sabia que todos nós somos filhos adotivos? É só você dar uma olhada em Romanos. Nós não éramos filhos de Deus e fomos adotados por meio de Jesus. Enxertado na oliveira. Vocês não são da oliveira, vocês estão sendo enxertados. Vocês são filhos adotivos por meio de Jesus. Quer uma coisa ainda mais legal e bíblica? Jesus esteve nessa terra e foi filho adotivo.
Lembra? Como Deus, ele só tem pai e não tem mãe. Como homem, ele só teve mãe e não teve pai. José quis dar mole no processo, quis fugir na calada da noite. Deus o encontrou pelo ministério angelical e diz: volta e assume o filho que está na barriga da tua mulher, porque é obra do Espírito Santo e você vai ser pai para ele. Jesus foi adotado por José. Por que casais que têm problema de saúde não querem adotar filhos? Eu não sei a carga genética que ele traz. Se ele for filho de drogados, se ele for de uma família amaldiçoada, traga ele como filho a aliança que você tem com Deus, e ele vai estar aliançado com Deus. Não tem maldição que resista a Jesus. Não tem carga genética que não se quebre na cruz de Cristo. E eu sei do que eu estou falando. Ontem à noite eu acabei com a raça da minha filha. Minhas 2 filhas são adotadas. São adotadas. Minha filha mais velha, quando ela tinha lá uns 13 anos, ligaram para ela e disseram: olha, seu pai sofreu um acidente de moto. E a minha moto estava na garagem e eu estava do lado dela. E ela disse: olha, vá caçar o que fazer, pare de brincar com a paz das pessoas, não faça uma coisa dessa. Por que você está me passando esse trote? Não, seu pai sofreu um acidente, ele está aqui caído no asfalto, ele precisa de ajuda, algum parente. E ela disse: pare com isso, porque o meu pai está na minha frente e eu estou olhando para ele agora. E desligou o telefone. Eu disse: filha, estavam falando do outro. Na cabeça da minha filha, eu sou o pai dela, acabou. E eu saí e fui socorrer o pai biológico dela. Na cabeça dela não faz o menor sentido. De tal maneira que ela disse: não conte nas igrejas por onde nós passarmos. E ela teve 1 ou 2 namorados até achar o seu marido de fato. E ela só aceitou que eu contasse que ela é adotada quando ela disse: eu vou me casar com esse homem, ele pode saber sobre a nossa vida agora. Não faz o menor sentido na cabeça dela outro pai. Já a mais nova, aquela que eu acabei com ela ontem, dizendo dos comportamentos dela, e até para que vocês orem, eu adotei quando ela tinha 13 anos de idade, ela está com 20 agora. E ela chegou de uma família cujo pai foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma criança de 2 anos. A mãe é alcoólatra. O avô morreu de cirrose, o avô morreu de uma queda embriagada, a avó morreu de cirrose. Olha a carga genética que essa menina carrega. E eu decidi amá-la como filha, adotar, e tenho suado um suor espiritual doloroso, eu e minha esposa, para trazer essa menina à aliança com Deus. Não tem carga genética, não tem histórico passado que resista ao se dobrar diante da cruz de Cristo e diante da salvação de Deus em Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo. A família reflete Deus. É por isso que a ideologia de gênero e o homossexualismo é uma blasfêmia e um atentado violento contra Deus e contra a sua criação. Fechando aqui a questão com os filhos. Pai, Efésios, lá onde nós lemos, no início do capítulo 6, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A mesma questão, filhos não têm autonomia de decisão. Ele já tem 40 anos de idade, ele mora na tua casa, é solteiro, você é o pai de família, a mãe de família, ele deve obediência a você no Senhor. Não é só até fazer 13 anos de idade, começar a nascer um bigodinho e querer levantar os punhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Isso é justo diante de Deus. Lembra do 5º mandamento? Honra pai e mãe. Obedeça. Minha filha se casou, a mais velha, antes de fazer 20 anos, e eu chamei ela então, e o marido, e nós éramos muito apegados, e somos até hoje.
Mas eu disse para ela, filha, de hoje em diante, não tem mais papito. É assim que ela me chama até hoje. De hoje em diante, toda submissão, obediência e respeito que você prestou a mim ao longo desse teu tempo de quase 20 anos de idade, agora tu deves ao teu marido. E aqui não tem negócio de papito, meu marido, não. A Bíblia manda você ser submisso. Eu estou te casando com um homem que teme a Deus. Não tem mais papito. Toda a autoridade que eu tinha sobre você está agora na pessoa do teu marido. Pronto. Mas até o dia do casamento, ela me obedeceu. O camarada chegou lá para namorar, eu falei, aqui não, nego velho. Não interessa o que o mundo pensa e o quanto que a igreja está mundana. Aqui é palavra de Deus. Você não vem na minha casa todo dia, a minha filha não vai na tua casa. Vocês não vão para onde querem, a hora que querem. Vocês não ficarão se agarrando e se tocando aqui. Você pode vir à minha casa 1 a 2 vezes por semana, se eu e a mãe, ou um de nós dois, estiver para testemunhar a sua presença aqui. O meu portão se tranca às 23 horas e as luzes da minha casa se apagam. E a minha casa está aqui, portão para dentro. E você não é a minha casa, você tem que estar do portão para fora. Você pode sair com ela, em grupo. E ela me prestará relatório a cada 10 minutos por telefone. Eu não queria que o cara casasse, tirasse minha filha de mim. E é o seguinte, o Distrito Federal é meu. Olha, tenente, major da polícia militar, coronel, sargento, cabo, soldado da polícia militar, detetive da polícia civil, delegado de polícia. Eu conheço essa gente toda. Eu estou sempre fazendo amizade com essa gente, não é de propósito, né? Não é sem propósito, viu, Marcão? Tiver uma ocorrência aqui, eu digo, ô, Marcão, estou aqui em Uberlândia, corre, chama a polícia toda e vem meu socorro. Se eu te acho, cara, não tem lugar que você possa se esconder de mim. Eu te acho em questão de minutos. Hoje ele é também um policial que compõe esse grupo de gente que me ajuda nas questões. E eu coloquei uma regra pesada para ele. E ele disse, acabei de ler um livro, maldito livro. Acabei de ler um livro, Quanto Vale Quem Você Ama? É esse o preço? Eu pago. Aí eu disse para minha esposa, danou-se, casou. O caba está cumprindo todas as etapas, está sendo homem e homem de Deus em tudo. E minha filha foi treinada para identificar isso no homem e se tornar a esposa dele. Acabou, casou, não tem jeito. E ele cumpriu isso direitinho. Eu me lembro de um dia que ele chegou e disse, olha, véi, ele me chama de véi, 15 para as 11, estou devolvendo com 15 minutos de antecedência. Significa que da próxima vez eu tenho 15 minutos a mais. Aí eu disse, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é que nem operadora de celular, gastou, não gastou, zerou, filho. Você que é tolo. O velho é dureza. É dureza. Você não vai dormir na minha casa nunca. Você é namorada da minha filha, você não vai dormir na minha casa. Não vai dormir na minha casa, cara. Sob hipótese alguma, você vai dormir na minha casa. E aí ele caçou um jeito de me conquistar. Foi fazer teologia, comprou uma baita de uma moto. Ô, velho, dá uma voltinha na minha moto aí, sou motociclista desde os 14 anos. Olha, conquistando, né? Sábio, conquistando. Quando foi um dia, eu cheguei lá e tinha um movimento, um cochicho na cozinha, minha filha com minha esposa, não sei o quê, ele ali desconfiado, e eu percebi que ele estava colocando uma moto na posição da garagem, pegando um cadeado. Falei, aí tem. E todo mundo suspeita, eu disse, pois não, o que foi que aconteceu? Minha filha, minha mãe quer falar com o senhor. Eu disse, não quer não, cale a boca, ela não quer falar comigo não. Voltei lá e disse, o que foi, meu filho, o que está acontecendo aqui? Não, velho, minha moto quebrou, já fiz de tudo e tal, e já tinha um diálogo com um vizinho para pegar um colchão, botar na sala, não sei o quê. Eu falei, não, me dê aqui a chave da moto. Sou motociclista desde os 14 anos de idade, não sou mecânico, mas entendo uma coisinha ou outra. A moto estava afogada, dei partida e disse, vá-se embora da minha casa. E se a moto não prestasse, eu chamava um táxi, e você ia embora. Põe uma coisa na cabeça de vocês todos, vocês três. Noivo da minha filha só dorme na minha casa, casado com ela.
Olha, não é dorme com ela, é dorme na minha casa, casado com ela. E eles foram vivendo isso e minha filha obedeceu isso cabalmente. Eu não sou tolo de achar que ela foi fiel em todas as minhas regras, mas se fez escondido e bem escondido. Eu não fiquei sabendo. Aqui e ali hoje eles confessam uma coisinha ou outra. Nada muito grave. Mas eu tenho que manter esse posicionamento. E esse homem tem que honrar a minha filha desse jeito, senão ele não é o marido para minha filha. Minha filha tem que querer um homem assim, senão ela não é uma esposa para um cristão verdadeiro. Senão eles não refletem Deus. E aí tem a outra lá de 20 anos. E eu digo para ela, eu não posso enfiar Jesus no teu coração e transformar a tua vida. O que eu prometo é insistentemente partilhar Jesus com você. No princípio de Deuteronômio capítulo 6, andando pelo caminho, sentando na calçada, escrevendo nas paredes, exaustivamente eu vou partilhar Jesus com você. Não posso te obrigar a recebê-lo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nessa casa reina o Senhor Deus. E eu te amo, e a tua mãe. Mas eu amo muito mais o Senhor do que a vocês duas. E a lei de Deus prevalece aqui dentro da minha casa. Do portão para fora eu não te controlo. Do portão para dentro você me obedece, querendo ou não querendo. Porque o dia que você quebrar essas minhas regras, minha casa ficou pequena para ti, você tem que achar um lugar onde Deus pode ser desonrado. Nessa casa ele não pode ser desonrado. Filhos, obedecei os vossos pais, porque isso é justiça de Deus. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como é que você vai doutrinar com uma doutrina tão pesada um filho e ele não vai ficar irritado? É possível? Como é que você vai? Porque a segunda parte do versículo é terrível ainda, fala, na disciplina e na admoestação. Sabe o que é admoestação? Sabe? Taca. Palmada. Como é que você vai aplicar um bom corretivo com açoite no teu filho e ele não vai ficar irritado? Mas está aqui o mandamento bíblico. Deus não é esquizofrênico. Ele diz, corrige com disciplina e com admoestação, e não provoque a ira neles. Vamos voltar ao valor? Nós nos reportamos ao princípio da glória de Deus. Essa irritação não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Eu não posso levar o meu filho a ficar irado com Deus. Lembra, eu represento Deus para ele. É por isso que quando eu tiver que disciplinar e corrigir, eu tenho que fazer na medida bíblica e não na minha medida. A minha esposa custa para entender isso, e às vezes eu intervenho e diz, vá para o seu quarto orar um pouco e deixe minha filha aqui comigo. Ah, mas você vai passar a mão na cabeça e ela está querendo... Não. Você não está querendo corrigir ela para o Senhor, no Senhor e revelar a Deus. Você está querendo se vingar, porque ela quebrou a tua caneca, a tua xícara, o prato que ninguém pode comer nele. Então, fica quieta aí. Você não pode se vingar dela. A tua correção tem que refletir o Senhor. Eu acho legal a dinâmica de Provérbios, quando um pai vai corrigir o seu filho com açoite. A imagem que o hebraico evoca é um pai saindo de um lugar como esse, entrando aqui nos arbustos, aqui para baixo, caçando um galho sem espinho, sem nó, quebrando ele da árvore, tirando a casca cautelosamente para vir aplicar a disciplina do açoite no filho. Sabe qual é a dinâmica que isso cumpre? Que o próprio pai faça isso em oração, contendo o seu próprio coração, para que a sua correção reflita Deus e não reflita a vingança dele, pai, contra o filho. Porque quando ele vai corrigir com a sua própria vingança, ele desperta a revolta desse filho contra Deus, porque esse pai tem que revelar Deus para esse filho, até na correção, e assim também a mãe. Então eu tenho que disciplinar e tenho que corrigir, mas essa disciplina e correção tem que ser no Senhor, para que esse filho se mantenha obediente, vendo Deus revelado em mim. Se eu fizer para me vingar, para fazer valer a minha autoridade, o meu poder, em primeira instância eu não estou respeitando a glória de Deus, estou exercendo domínio sobre o meu filho, e isso é pecado, e eu não o corrigir, ele continuará nos pecados dele, e ele não verá Deus em mim, e só conseguirá ficar revoltado contra Deus. Entende isso? Muitos de nós já erramos muito como pais. Os nossos pais talvez tenham errado grosseiramente conosco. Mas isso não quer dizer que nós não possamos mudar tudo isso, consertar tudo isso e começar a viver o princípio da glória de Deus a partir de agora.
perdoando os pais, sabe? Eu acompanho alguns homossexuais e a marca da revolta desses meninos é um pai espancador, é um troca de papel dentro de casa, uma bagunça dentro de casa, e eu trabalho o perdão com eles. Você tem que perdoar teu pai. Meu pai era um homem analfabeto, da roça, e ele não sabia aplicar a Bíblia para corrigir os seus filhos. Eu tenho que perdoar o que ele fez. Eu tenho que perdoar. Eu é que conheço Jesus agora. Enquanto eu não conhecia Jesus, e até conhecendo Jesus, não pratiquei a palavra de Deus e errei com os meus filhos, eu tenho que ser humilde e dizer: filho, os valores continuam reais, a Bíblia continua a palavra de Deus, eu continuo teu pai, você continua me devendo obediência, mas eu pequei contra você quando eu fui excessivo naquela correção que eu fiz a você, eu não refleti Deus, por favor, não veja Deus dessa maneira, porque Ele não é. O que você viu foi o teu pai pecador que desonrou a Deus. Quando você faz isso, automaticamente você está refletindo Deus para o teu filho. Um acampamento como esse não pode ser perdido, não pode ser preterido. Outros que virão, porque são em situações como essas que nós crescemos no Senhor, aprendemos no Senhor, corrigimos pecados que estamos cometendo, evitamos pecados que ainda vamos cometer. Eu termino a minha fala aqui, com muita gratidão a Deus, e eu trouxe alguns livros que fala de aconselhamento de homem para homens, de maridos que querem viver essa excelência bíblica, de mulheres que precisam ser aconselhadas, questões de família, resolução de conflitos. Eu trouxe bons livros ali para lhes ajudar nisso. E não é uma questão de preciosismo, mas esse tipo de trabalho que eu vim desenvolver aqui a pedido do meu amigo Marcos e com o aval do pastor Alain, às vezes seminários que eu levo mais de uma semana para dar. Então, eu estou fazendo várias edições aqui, indo direto aos pontos, mas vocês têm um grande pastor, um grande homem de Deus, e vocês têm uma boa equipe de líderes de casais aqui, e contem com isso, desfrutem disso, cresçam no Senhor, queiram aprender mais. Eu vim aqui para provocá-los. Eu disse isso ontem, olhando no olho do pastor Alain, o meu referencial aqui será bíblico. Eu não sei quem vai ficar desgostoso comigo, mas eu ainda tenho o que falar. Vocês viram que eu quase ia tomar suco numa cena ali, onde eu tomo outra coisa, mas o pastor disse: não, pode, então tá bom. Eu quero só orar com vocês agora e devolver a palavra, e agradecendo mais uma vez por confiar o seu púlpito a mim. Muito obrigado, viu, Marquinho? Obrigado pela acolhida em casa, obrigado pelo tempo que vocês me proporcionaram aqui, que Deus abençoe muito a vocês. E aqui o pastor Alain disse: o reino de Deus é dinâmico. Eu estou em algum lugar fazendo a obra de Deus, vocês estão aqui fazendo a obra de Deus, e quando nós nos encontrarmos, vamos ter comunhão e crescermos juntos no reino de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, honramos e glorificamos o Teu nome mais uma vez por a vida dessa amada igreja, do seu digno pastor e de todos os seus líderes e a cada membro e todos que aqui estão. Que o Senhor abençoe não só essa igreja, mas Uberlândia e o Brasil. Que o Senhor use essa igreja ainda mais, não só para o Brasil, mas como tem sido bênção para o mundo, enviando missionários, sustentando missionários. Que essa igreja continue refletindo a Tua face no mundo. Que cada casal e cada família entenda bem a sua missão de refletir a própria Trindade para esse mundo. Que os casais se consolidem na Tua palavra e os filhos e a família, e que tudo seja uma grande bênção, Senhor. Sabemos do pecado que está no nosso coração e é o nosso adversário impiedoso, para que não vivamos o princípio da Tua glória. Mas o Senhor é Deus e nos deu o Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Nós Te glorificamos hoje, em nome de Jesus. Amém.